Olá, olá pessoal, aqui é o Alex Queiroz que está falando, pastor do Projeto Capital, e nós estamos em uma série chamada Fundamentos. Estamos tratando de alguns assuntos extremamente importantes nessa série para a vida da igreja. A gente falou, por exemplo, sobre a importância, a relevância da Bíblia, a autoridade da Bíblia no meio da igreja. A gente vai falar sobre dízimos, sobre contribuição, sobre ceia, batismo. É uma série bastante explicativa sobre coisas que são fundamentais, que acontecem no dia a dia e na vida de uma igreja. Hoje a gente vai falar sobre disciplina, exatamente, disciplina. E por que disciplina é um assunto complicado para muitas pessoas? Porque algumas pessoas não entenderam o que é disciplina. Muitas pessoas, dentro ou fora das igrejas, elas não entenderam o que é disciplina. E tem uma outra questão. Muitas igrejas, ao longo da história, fizeram coisas terríveis em nome da disciplina. Tipo assim, as igrejas falando que estavam disciplinando pessoas, machucaram pessoas. Definitivamente, disciplina é um assunto complicado por conta dessas questões. Por isso, a gente vai começar essa mensagem falando o que disciplina não é. Nós vamos falar o que disciplina não é, ok? Então, exatamente por causa disso, porque ela foi muito mal aplicada. Então, primeira coisa, disciplina não é colocar pessoas na geladeira. Você já ouviu esse termo? Ou seja, tirar pessoas do serviço. Sabe aquelas pessoas, aquele pessoal dentro da igreja que serve, tá lá, ajuda ali na recepção, no louvor, ou faz um trabalho de bastidor, mas está sempre ajudando ali na igreja. E aí, quando alguém faz alguma coisa errada, cometeu um erro, o que muitas pessoas fizeram ao longo da história, o que muitas igrejas fizeram? Olha, você não vai poder mais tocar no louvor. Gente, eu vi isso, tá bom? Eu, Alex, vi isso acontecer várias vezes. Não foi uma, nem duas, nem três. Eu vi várias vezes. Assim, alguém canta no louvor da igreja, eu cantava no louvor da igreja. Aí algumas pessoas fizeram algumas coisas que o líder não gostou, não gostava, que o pastor não gostou, ficou sabendo. Olha, você vai ficar 1 mês sem tocar, sabe? Isso parecia uma punição, né? Pela coisa errada que você fez. Disciplina não é punição. Tá? Não é tirar pessoas do serviço. Segunda coisa que disciplina não é. Disciplina não é cortar pessoas da ceia do Senhor. Gente, na década de 60, as pessoas eram disciplinadas. Algumas pessoas, algumas denominações, disciplinavam pessoas pelo rádio. Então assim, imagina, você estava ouvindo a rádio da igreja, o pastor ia pregar e de repente o pastor mandava uma mensagem. Olha, queria dizer que fulaninha de tal está em disciplina e não pode tomar ceia. Meu Deus do céu. E sabe o que era muito interessante? Porque muitas disciplinas aconteciam por meio de boatos. Nossa, fiquei sabendo que fulaninho fez isso. Não, então vamos discipliná-lo. No, gente, era uma coisa absurda, gente do céu. Por isso que esse assunto ele é complicado. As pessoas... Primeiro, disciplina não é isso, não é punir as pessoas ou tentar colocar pessoas na geladeira, definitivamente não é isso. E falava, né, você não pode participar da ceia do Senhor. Então, tem que ficar claro, disciplina não é colocar ninguém na geladeira, não é cortar da ceia do Senhor. Por quê? Porque disciplina não é castigar os erros cometidos. A disciplina não é castigar as pessoas. O objetivo da disciplina é exatamente o oposto. O objetivo da disciplina é restaurar. A gente vai ver isso aqui, tá? E o que disciplina não é que a gente está falando? Disciplina não é falta de amor. Gente, tem muitas pessoas que por não entenderem o que significa disciplina, elas falam, não, quem disciplina não ama. Tem pessoas que têm essa inferência. Não, se disciplinou, é porque não amou. Se vai disciplinar, é porque não vai amar. E essa é uma coisa equivocada. Eu queria, então, primeiro fazer uma desconstrução. Falar que reconhecer que muitos equívocos foram cometidos pelas igrejas. Muitos equívocos foram cometidos pela igreja em nome dessa doutrina, em nome dessa ideia da disciplina bíblica.
E a gente não pode achar que disciplinar é falta de amar. E por isso eu queria explicar por que dentro de uma série chamada Fundamentos, por que, Alex? Um dos fundamentos da igreja é a disciplina. Por isso eu quero, nesse momento, eu falei o que disciplina não é. E antes de falar como que a disciplina deve acontecer, eu queria explicar por que a disciplina é tão importante. Por que a disciplina é um fundamento da igreja. Ok? Então, eu queria começar falando para você que a igreja é a representante de Deus aqui nessa terra. Vou repetir. A igreja é a representante de Deus aqui nessa terra. Nós precisamos entender o propósito da igreja a partir do propósito da existência do próprio Deus. Então vamos lá, rapidamente. Deus, ele quer ser glorificado e ele quer que sua glória se espalhe por toda a terra. Deus quer ser adorado e quer que todas as coisas o adorem. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem para representá-lo. O homem é uma representação da glória de Deus. Entretanto, o homem falhou nessa representação. O homem falhou, Adão falhou, ele manchou a imagem de Deus e o propósito da representação foi quebrado, foi manchado. Então o que Deus fez? Deus escolheu um povo para representá-lo. Perceba que tudo gira em torno da palavra representação. Então o homem falhou, Deus escolheu um povo. O povo judeu, o povo de Israel. E o povo de Israel também falhou nessa representação de Deus. Israel não representou a Deus como deveria. Sabe o que Deus fez? Deus mandou então a representação perfeita dele. O próprio Deus se fez homem, Jesus encarnou em forma humana. E então tivemos um representante de Deus perfeito. Jesus foi a representação perfeita de Deus. Hebreus fala, você quer ver como Deus é? Olhe para Jesus. Ele é a expressão, a representação exata de Deus. Só que Jesus subiu. Jesus voltou a sentar-se ao lado do trono de Deus. E o que ele fez então? Quem agora representa a Deus? A igreja. Ele passou a bola para a igreja. E ele virou para a igreja e falou, olha, vocês agora serão os meus representantes. Vocês vão representar a Deus aqui nessa terra. A igreja é uma representação do reino de Deus aqui na terra. As pessoas deveriam olhar para a igreja e ter um pouquinho do vislumbre da eternidade. A igreja deveria representar quem Deus é, os valores morais de Deus, o amor de Deus, a disciplina de Deus, o juízo de Deus, a alegria de Deus, entende? O contentamento de Deus, o relacionamento de Deus com o próprio Deus, a Trindade se relacionando. Então, a igreja representa. E eu quero falar para você um dos conceitos de igreja que eu acho sensacional, ok? Eu peguei esse conceito do que é igreja do livro Evangelização do Max Stiles, da editora Fiel. E ele fala assim, o que é a igreja? A igreja local é a reunião de pessoas nascidas de novo e batizadas, os quais, em amor, estabelecem entre si um acordo de se reunirem com regularidade sob a autoridade das Escrituras e a liderança dos presbíteros, com o objetivo de adorar a Deus, ser a imagem, representar a imagem visível do Evangelho e, acima de tudo, dar glória a Deus. Eu acho essa definição incrível e eu queria falar um pouquinho sobre essa definição. Olha só, ele fala, a igreja local é a reunião de pessoas nascidas de novo e batizadas. Gente, a palavra igreja na Bíblia do Novo Testamento é a palavra eclesia, que significa ajuntamento, assembleia, reunião de pessoas. Por isso ele está falando, a igreja é a reunião de pessoas. Então tem muitas pessoas, existe um conceito crescendo no meio de um monte de evangélico que está bravo com a igreja evangélica e tal, e fala, eu não vou para a igreja, essa igreja é desnaturada, eu sou a igreja. Gente, você não é a igreja, ok?
Por quê? Porque a igreja é uma reunião, é um coletivo de pessoas. Essa ideia de que, eu sou igreja na minha casa, você não é igreja na sua casa, ok? A igreja é um coletivo, é um grupo de pessoas. Então, Max Stiles, ele fala, é a reunião de pessoas nascidas de novo e batizadas, ou seja, são pessoas que se converteram, são pessoas que foram encontradas por Jesus. É a reunião de pessoas que declaram que querem ser como Jesus e foram batizadas e expuseram esse desejo publicamente, os quais, em amor, estabelecem entre si um acordo, um compromisso. Sabe o que é a igreja? É a reunião de pessoas que amam a Jesus, nasceram de novo, querem viver para a glória de Deus, querem abraçar o Deus da Bíblia, se batizaram, declararam isso publicamente e fizeram um compromisso, um acordo. E eles se reúnem com regularidade, sob a autoridade da palavra de Deus e sob a liderança dos presbíteros. Perceba como é precisa a ideia do Max Stiles, porque ele fala que a autoridade da palavra de Deus é Jesus, o dono da igreja é Jesus, e eles se reúnem sob a autoridade da palavra de Deus, que é a verdade, e sob a liderança dos pastores. Os pastores não são a autoridade da igreja, a palavra de Deus o é. Entende? E debaixo da autoridade da palavra e da liderança, e sim, a liderança dos pastores, com o objetivo de adorar a Deus. E esse ser a imagem visível é a representação. A igreja representa Deus, o evangelho, e acima de tudo, dar glória a Deus. É tudo sobre Deus, é tudo sobre a glória de Deus. E diante dessa definição, nós não podemos falar, eu sou igreja, eu sou um cristão, eu sou um seguidor de Jesus e quero viver a minha vida do jeito que eu quiser. Você não pode fazer isso, ok? Você não pode. Você não pode virar e falar assim, olha, eu sou cristão, mas eu não vejo problema na poligamia. Eu tenho várias mulheres. Eu amo várias mulheres, perdão. Eu amo várias mulheres. Eu quero me casar com todas elas, quero ter várias famílias. Não, você não pode fazer isso. Você não pode se declarar cristão e estabelecer o que é certo e errado. Entende? Por quê? Porque a igreja representa quem Deus é debaixo da autoridade da palavra de Deus. E a igreja, nós vamos ver isso agora, ok? Nós vamos ver que a igreja legitima essa representação. É a igreja que fala, esse é cristão, esse não é cristão. A igreja recebeu, debaixo da autoridade da palavra, recebeu autoridade para legitimar quem é cristão e quem não é. É a igreja que fala, olha, aquele ali é cristão e aquele ali não é. Porque as pessoas não podem virar, como eu acabei de falar, e falar, sou cristão e vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. Sabe o que é interessante? Porque a igreja, se a igreja legitima a representação, existem alguns aspectos em que a igreja lembra uma embaixada. Se você for lá para um outro país, se você for lá para Portugal e você perdeu o seu passaporte, é o seu documento, é o documento que prova quem você é, sua nacionalidade e tudo mais. O que você vai fazer? Você vai na embaixada brasileira lá em Portugal. E o que é a embaixada brasileira lá em Portugal? A embaixada brasileira é um pedacinho do Brasil lá em Portugal. E aí lá você vai conseguir emitir um novo passaporte, um novo documento. Se você perder seu passaporte, alguém perguntar para você assim, de onde você é? Falar, eu sou brasileiro, me prova. Você não tem como provar. É a embaixada que vai, de alguma forma, conseguir legitimar que você realmente é um brasileiro e que vai dar a autoridade necessária para falar, não, realmente ele é. E nós vamos emitir um novo passaporte para ele. É mais ou menos isso que a igreja faz. É a igreja que legitima. É a igreja que fala quem é e quem não é. Entende? Então, eu estou respondendo aqui.
Por que a disciplina é tão importante? Porque a igreja é a representação de Deus. A igreja que representa o reino de Deus aqui nessa terra. E porque a disciplina é uma demonstração de amor. Deixa eu falar uma coisa para você. É por isso que a disciplina é um fundamento na igreja. Porque disciplina, ao contrário do que falam, disciplina é falta de amor. E realmente, as pessoas acham isso porque as igrejas não foram amorosas quando disciplinaram. E nesse sentido as pessoas têm razão. Por isso nós precisamos resgatar o propósito bíblico da disciplina. E Hebreus capítulo 12 fala de maneira incrível sobre a disciplina. Hebreus 12, de 4 a 8 diz assim: afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele lhe disse, gente, é Deus falando, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Percebe? Deus está falando, eu disciplino a quem eu amo. Falar que disciplina é falta de amor é entender a disciplina de maneira equivocada. Quem faz uma afirmação dessa não entendeu o que disciplina é. E fala, o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. E sabe o que o versículo 8 diz? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade. São ilegítimos. Percebe? Deus está falando assim, olha, eu disciplino a quem amo. Se eu não disciplino, é porque não é filho. Então, dentro desse contexto, a gente consegue entender. Nós conseguimos entender que Deus, Ele é o maior interessado em nos disciplinar. Por quê? Porque a disciplina de Deus traz correção para o representarmos, para o adorarmos, para darmos glória ao seu nome de maneira correta. Gente, Deus é um Deus zeloso pelo seu nome. Deus é um Deus zeloso pela sua glória. Ezequiel, capítulo 36, 21 a 23 diz, Deus falando, tive consideração por meu santo nome que meu povo desonrou entre as nações. Portanto, transmita ao povo de Israel esta mensagem do Senhor soberano. Eu os trarei de volta, ó povo de Israel, mas não porque merecem. Farei isso por causa do meu santo nome, que vocês desonraram entre as nações. Eu lhes mostrarei a santidade de meu grande nome, o nome que vocês desonraram entre as nações. E quando eu mostrar minha santidade por meio de vocês diante das nações, diz o Senhor, eles saberão que eu sou o Senhor. Deus é um Deus zeloso pela sua glória. Ezequiel estava profetizando sobre a segunda volta de Cristo, a restauração de Israel, quando Cristo aparecer nos ares. E uma coisa muito interessante, sabe por que Deus vai restaurar Israel? Não é porque eles merecem, é por causa do seu santo nome. A representação do povo de Israel foi uma má representação. Israel falhou na sua representação como representante de Deus. Por isso, Deus fala, olha, sabe por que eu vou restaurar vocês? Não é porque vocês merecem, não é porque vocês são bons, não é porque vocês são isso ou aquilo, mas é por causa do meu santo nome. É para que as nações saibam que eu sou o Senhor. E diante disso, a gente tem que entender, por isso que é importante sermos disciplinados. Deus não quer representantes ruins. A disciplina é para nos colocar no prumo certo. A disciplina é para realmente cumprir o propósito de Deus. A disciplina é uma maneira de amor de Deus nos colocar, sabe? De forma na linha, de forma correta, da forma que Ele quer. Eu estava lendo um livro com uma criança e esse livro diz assim, eu vou ler para você um trecho desse livro. Diz assim, Só um momento. Tô chegando lá. Deus sempre dava um jeito de salvar o seu povo.
Isso porque não importava quantas vezes Deus os salvasse, parecia que os israelitas jamais estavam seguros. Veja, após Deus libertar o seu povo do Egito, ele lhes deu um monte de mandamentos. Deus não queria castigá-los, mas ajudá-los, protegê-los. Eu estava conversando com uma criança sobre esse parágrafo e eu perguntei para ele, o que você entendeu? Essa é uma criança de 9 anos. Ele falou assim, eu entendi que Deus colocou mandamentos na nossa vida porque Ele nos ama, para nos proteger. E eu, exatamente, Deus colocou mandamentos para nos proteger. Aí depois a gente lê outro parágrafo que diz assim, como você já deve ter imaginado, o povo não obedeceu tão bem aos mandamentos de Deus. E após a morte de Moisés e seu ajudante Josué, os israelitas ficaram ainda mais desobedientes. Eles ignoraram o mais importante de todos os mandamentos. E mesmo quando se esforçavam para obedecer algumas regras, ainda assim não obedeciam aquelas regras de coração. Eles apenas cumpriam uma lista e se esqueciam do mandamento mais importante, que era amar a Deus. E aí eu perguntei para essa criança novamente, o que você entendeu desse parágrafo? Ele falou, eu entendi que às vezes a gente faz o que Deus está pedindo, mas a gente não faz com o coração certo. E eu falei, exatamente, você entendeu, é isso que a leitura desse livro está querendo dizer. É exatamente isso. Gente, por que eu estou falando disso? Porque a gente precisa entender que os mandamentos de Deus são para nos proteger. É uma prova do amor de Deus. Deus, Ele prova o seu amor quando Ele nos corrige. Sabe? Quando Ele fala, não vá por aí, vá por aqui. Essa é uma maneira de Deus... Se Ele não amasse, Ele nos largaria aos nossos próprios prazeres, aos desejos do nosso coração corrupto e enganoso, mas não. Deus, Ele nos ama demais. Por isso, existe uma frase, muito popular que as pessoas dizem num contexto de igreja. Venham para Deus como vocês estão. E é verdade. Você não precisa tentar ser bom para vir até Deus. Deus não quer isso. Deus quer que você venha do jeito que você está. Se você, não importa o seu nível de pecado, não importa as coisas que você pratica, não importa nada de errado que você faz, venha para Jesus. A questão é, venha para Jesus. Entretanto, algumas pessoas pensam assim, venha para Jesus e fique do jeito que você está, entende? E não é isso. A questão é, vem do jeito que você está, mas não permaneça do jeito que você está. Não permaneça do jeito que você está, porque quando você vem e conhece um Deus santo, sabe, um Deus justo, um Deus bondoso, amoroso, misericordioso, você é transformado pela gratidão por aquilo que Deus faz em você. Deus te ama demais para te deixar do jeito que você está. Entende? As pessoas não entendem isso. As pessoas acham que amor pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser. Disciplinar, corrigir, exortar os outros. Imagina! Não vamos fazer isso não. Quem inventou isso? Gente, isso é prova de amor. Por isso que Deus mandou mandamentos. É por isso que Deus disciplina. É porque Ele ama. É porque Ele se importa. É porque Ele quer ver transformação. É porque Ele quer nos mudar. E quando eu falei sobre legitimação, a gente tem que entender que foi isso que Deus falou para a igreja. Vocês são os meus representantes. E vocês, como meus representantes, vocês que vão falar, vocês que vão corrigir as pessoas. E agora eu queria mostrar para vocês como a gente aplica a disciplina bíblica. Porque Mateus 18, eu acredito que seja o texto mais claro sobre tanto a importância da disciplina, sobre o porquê da legitimação, quanto como a gente faz isso. Mateus capítulo 18 diz assim, no versículo 15. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular, chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá restaurado o seu irmão. Pausa. Esse versículo 15 é o versículo chave. Por quê? O versículo 15 mostra o propósito da disciplina. Quando a gente vai exortar alguém, quando a gente vai chamar a atenção de alguém, quando a gente vai tentar corrigir alguém, quando a gente vai
falar com alguém sobre o pecado dela, isso não é falta de amor, pelo contrário, isso é prova de amor. Por quê? Porque o que a gente quer é restaurar as pessoas. A gente quer falar para ela, olha, você precisa mudar. Quando alguém cometer um pecado, vá até ela. Mas como que a gente faz isso? Particularmente. Hoje em dia, tudo virou exposição de pecado. Olha que pecador. Pega, a pessoa comete um erro, coloca a pessoa lá na frente da igreja e fala dos pecados dela. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não é isso disciplina. E a Bíblia é muito clara, não é isso que as pessoas têm que fazer. Tem que, você viu alguém errar, vai até ela, corrige, exorta. Se ela ouvir, ela foi restaurada. Se ela falar, é verdade, obrigado, foi restaurada. E se ela não ouvir? Versículo 16. Mas se ela não ouvir, leve consigo 1 ou 2 outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Olha, se ela não ouviu a sua exortação, vá com mais pessoas, vá com testemunhas. Ok? E se ela não ouvir? Versículo 17. E se ainda ela se recusa a ouvir, você vai levar então o caso à igreja. Olha, então, qual é o procedimento? Alguém foi lá, fez uma coisa que realmente manchou a imagem de Jesus. Algo que não foi foi reprovado diante da palavra de Deus, que a palavra de Deus reprova. Alguém fez alguma coisa que não condiz com o que a palavra de Deus ensina, que não condiz com uma boa representação de Cristo Jesus. Você vai lá e fala, fulano, cara, você mandou mal ali, hein? Se ele ouviu, beleza. Se ele não ouviu, você vai com mais pessoas. Cara, eu trouxe aqui o fulano. Fulano, você está cometendo esse pecado, você tá repetindo nesse pecado, você precisa ouvir, você precisa se arrepender. Se ele continuar a falar, não, nada a ver, sai daqui, da minha vida cuido eu, aí sim, o caso é levado para a igreja. E fala, gente, fulano não está sendo um bom representante de Jesus. E se ele não ouvir a igreja, o que deve ser feito então? Versículo 17. Então, se ele não aceitar mesmo nem a decisão da igreja, trate-o como gentil e como publicano. Ou seja, trate-o como gentil. O que isso significa na linguagem judaica? Trate como se ele não fizesse parte do povo de Deus. Trate-o como se ele precisasse ser evangelizado. Trate-o como se ele não fosse filho de Deus. Considere-o um gentil, uma pessoa que não entendeu, como um pecador. O publicano era o maior pecador para os judeus. Trate-o como um pecador. E olha só então o versículo 18 diz... Versículo 18 muito mal interpretado, né, na história da igreja. Diz assim, eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Gente, muitas pessoas, inclusive, pegam esse versículo e falam, gente, vamos fazer uma oração de poder aqui. Vamos declarar a cura de alguém, de fulano, de ciclano, porque a Bíblia diz que tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu, aleluia. E não é isso. Não é isso que o versículo 18 diz. O versículo 18 está dentro de um contexto de disciplina. E a igreja recebe a autoridade da palavra de Deus e de Jesus para ligar e desligar pessoas. Alguém foi obstinado no seu pecado, o que a igreja deve fazer? Falar, você não é mais membro do corpo de Cristo. Você não faz mais parte dessa igreja. E a gente, até essa exclusão, vamos dizer assim, tem como propósito a restauração. Todos os passos visam a restauração. Todos os passos visam a restauração do indivíduo. Eu já ouvi histórias de pessoas que foram excluídas da igreja e depois voltaram e foram recebidas pela mesma igreja de braços abertos. Sabe por quê? Porque é isso que a igreja faz. A igreja não quer punir, a igreja quer restaurar. E às vezes o processo de restauração demanda, se necessário, inclusive a exclusão. E a igreja recebeu autoridade para ligar e desligar, para falar, você
não deve ser considerado como um verdadeiro cristão. Por quê? Porque nós não podemos dizer que somos cristãos e viver a vida da maneira que bem entendemos. E se você for analisar o contexto de Mateus 18, você vai ver que Jesus vai contar a parábola da ovelha perdida. Existiam 100 ovelhas, uma se perdeu. O pastor deixa as 99 para ir atrás de uma ovelha. Logo em seguida, depois dessa parábola, Jesus fala: se um irmão pecar, versículo 15 que a gente acabou de ver, chame a atenção. Se ele te ouvir, recuperou o irmão. Jesus está falando, sabe o que é ir atrás da ovelha perdida? São os passos que a igreja faz. Sabe como o pastor vai atrás da ovelha perdida? É através da igreja. É a igreja exortando, a igreja se exortando, cuidando, se supervisionando. É a igreja tomando conta um do outro para que cada um seja um bom representante de Jesus. Então entenda de uma vez por todas, você não pode fazer parte de uma igreja e falar: eu vou viver do jeito que eu entendo, eu vou viver da maneira que eu quero continuar, sei lá, bebendo, eu quero continuar fazendo coisas que eu não considero pecado, mas a autoridade da igreja e o acordo feito por aquele grupo de membros, eles fizeram um compromisso de se reunirem, de serem igreja, fizeram um compromisso debaixo da autoridade da palavra de Deus. Então não é você que fala o que pode e o que não pode, é a palavra de Deus, na autoridade da palavra de Deus, debaixo da liderança dos pastores da sua igreja. Em todo isso é ir atrás da ovelha perdida. É falar: fulano, não faça isso. Fulano, não viva dessa maneira. Hebreus capítulo 3 diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Gente, você prestou atenção no que esse texto acabou de dizer? Todos nós podemos ter um coração endurecido pelo engano do pecado. Todos nós estamos suscetíveis a ter um coração perverso, incrédulo, que se afasta de Deus. Por isso, é responsabilidade da igreja nos exortarmos, nos encorajarmos, nos disciplinarmos para que a gente não tenha o coração endurecido pelo engano do pecado. Por isso, a igreja que legitima. É a igreja que vai falar: olha, você é cristão, você não é cristão. A igreja tem autoridade para, inclusive, falar: você não pode mais fazer parte desta igreja. A igreja tem autoridade. Por isso, a igreja deve fazer isso debaixo de muito temor. Porque hoje quem exorta, amanhã pode ser exortado. 1 Timóteo capítulo 5 fala, inclusive, da exortação de pastores. O pastor não é o último biscoito do pacote, não, querido. Sabe? O pastor não... Tem muitos pastores que se colocam de maneira intocável, irrepreensível, Parece que o irrepreensível é: ninguém pode falar contra mim. Não, pelo contrário. O pastor tem que dar o exemplo. E a palavra de Deus fala como os pastores devem ser disciplinados, exortados e corrigidos. Então, nós precisamos entender. Eu gosto muito de um livro do Jonathan Leeman sobre disciplina eclesiástica, sobre essa disciplina dentro da igreja. E ele fala que essa disciplina deve acontecer de maneira amorosa, debaixo de muito temor, sabe? Nós precisamos cultivar, sim, a disciplina, mas sempre visando a restauração, sempre com muito amor. E isso é muito difícil, mas é um fundamento da igreja. Todos os membros da igreja, e talvez esse seja o ponto fundamental, devem entender que estão debaixo de cuidado e supervisão. Todos devem entender a importância disso. Todos devem entender a importância de se deixar ser disciplinado. Todos devem entender isso. Sabe?
Hebreus capítulo 12, 13 a 15 diz: façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lembra que a gente leu Hebreus 12, que fala que Deus disciplina o filho que ama? No final desse capítulo ele fala, olha, cuidem dos seus pés, para que vocês não caiam. Esforcem-se para viver em paz, para ter uma vida santa. E aí ele fala, sem a qual ninguém verá o Senhor. A igreja é uma representante de Deus, nós estamos em missão. A igreja existe para reconciliar pessoas com Deus. Por isso nós precisamos cuidar uns dos outros, precisamos chamar a atenção uns dos outros para que nós sejamos bons representantes de Cristo Jesus. A disciplina está dentro de um contexto comunitário. A minha santificação não é para que eu veja Deus, é para que os outros vejam a Deus. Versículo 15 diz, por isso cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus. A disciplina, apesar de ser individual, tem um propósito coletivo. Talvez você seja disciplinado para que todos sejam limpos. A igreja precisa espelhar a glória de Deus, espalhar a glória de Deus. E para isso, Deus usa a própria igreja como instrumento de disciplina. A disciplina existe para restaurar pessoas. Por isso não é para gerar culpa, não é para condenar. A disciplina não é virar e falar, você errou, então agora, miserável, você vai ficar na geladeira, você não vai tomar ceia, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Não. A disciplina é para restaurar pessoas. Eu já vi Vou usar o mesmo exemplo em dois casos diferentes, um aplicado de maneira errada, outro certa. Eu já vi um casal de namorados que a mulher ficou grávida e a igreja fez algo terrível. Expôs. Eles já estavam mal pela gravidez indesejada, né? Eles já estavam debaixo de um turbilhão. Meu Deus, imagina essa situação. Um casal de namorados não queria engravidar, engravidou. E aí a igreja colocou o casal lá na frente do púlpito e falou, eles estão debaixo de disciplina. Cara, que coisa horrível. Coisa horrível. E agora eles não vão poder fazer isso, não vão poder fazer aquilo. Tá vendo? Jovens da igreja, não façam sexo. Olha só. Expõe o pecado da pessoa. A pessoa já tá mal com tudo que tá acontecendo. E, cara, eu já ouvi falar inúmeras vezes de igreja fazendo isso. Que coisa horrorosa. Mas eu também já vi. Sabe o quê? Um casal de namorados engravidou. Então, o pequeno grupo daquele casal conversou com eles. Eles choraram e pediram perdão. Falaram, cara, a gente errou. A gente errou e agora a gente vai ter um filho. Sabe o que a igreja fez? Eles já pediram perdão. Entende? Sabe o que a igreja fez? Sabe o que o grupo pequeno abraçou eles. E falou, cara, a gente vai ajudar vocês. Esse filho agora é nosso. E a gente vai ajudar vocês. O que a gente aprende com isso? Sabe qual seria o problema? O problema seria se eles, de maneira bem orgulhosa, falassem, a gente não errou coisa nenhuma, o problema é nosso. Mas eles já tinham pedido perdão. Entende? O problema, sabe quando a disciplina acontece? A disciplina acontece quando existe obstinação de pecado. Talvez exista uma pergunta assim, quais são os pecados que merecem disciplina? Sabe qual é a minha resposta? Todos os pecados merecem ser disciplinados. Todos os pecados merecem ser disciplinados. É mesmo, Alex? É. Do menor ao maior. Do menor ao maior. Todos os pecados merecem ser disciplinados. Por quê? Porque você é um representante de Jesus. A questão não é o tamanho do pecado que você comete ou qual pecado você comete.
A questão é a obstinação do seu pecado. Você quer mudar? Se você quiser mudar, a igreja vai te exortar. Se você ouvir, ganhou, irmão. A igreja vai te acompanhar no seu processo de transformação, restauração. Entende? E tem mais uma coisa. Tem muitas pessoas que diante disso falam: poxa, então todos os pecados merecem disciplina? Sim. A gente vai falar 3 tipos de disciplina. A gente vai encerrar essa mensagem falando de 3 tipos. Mas existe uma coisa. Esse Mateus 18 só se aplica a pecados públicos. Por quê? Eu tive um pensamento impuro. O Alex teve um pensamento impuro e agora ele vamos aplicar os passos de Mateus 18. Pô, mas, cara, só eu sei. Então, se só eu sei, abaixa minha cabeça, peça perdão a Deus e deixe Deus te disciplinar, deixe Deus te transformar. Não precisa levar isso para a igreja. Eu não estou conseguindo abandonar os meus pensamentos. Não, por quê? Porque o que está em jogo aqui é o nome de Deus, é a representação de Deus. A igreja existe para representar. Então não é uma questão de qual pecado, é uma questão qual o propósito, é a restauração. Então existe um pecado público, eles estão fazendo uma coisa errada, eles já pediram perdão, alguém já pediu perdão, alguém está lutando contra o pecado, amém! Deve ser abraçado, deve ser acolhido. Alguém fez alguma coisa errada publicamente, pediu perdão, amém! Pronto, acabou ali, ganhou o irmão. Não precisa de mais nada, não precisa colocar a pessoa na frente da igreja, falar nada. E eu quero encerrar então essa mensagem falando de 3 maneiras de sermos disciplinados. A primeira maneira de nos disciplinarmos é a autodisciplina. Gente, somos uma igreja comprometida, que fizemos um compromisso uns com os outros, debaixo da autoridade da palavra de Deus. E olha o que 2 Timóteo 3,16 diz. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Presta atenção. Toda a palavra de Deus é útil para nos ensinar o que é verdade e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Olha o que a palavra de Deus diz. Ela ensina o que é verdade e ela fala o que não está em ordem na nossa vida. O que mais a palavra de Deus faz? Ela nos corrige, nos disciplina quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Sabe por que muitos de nós precisamos ser disciplinados pelos outros? Porque não estamos tendo tempo com a palavra de Deus, não estamos tendo tempo com Deus, não estamos deixando a palavra de Deus ler o nosso coração. Nós precisamos de autodisciplina. E quando eu falo disciplina, não é disciplina, preciso ler a Bíblia todos os dias. Não, é deixar a Bíblia nos corrigir, nos disciplinar. Essa é a primeira disciplina que a gente precisa aplicar. É a autodisciplina. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu estou sob disciplina. Nós somos disciplinados individualmente quando lemos a palavra de Deus. Então essa é a primeira forma de disciplina, é a autodisciplina. Sabe qual é a segunda? É quando a gente entende que a disciplina desencadeia num relacionamento comunitário, como a gente viu em Mateus 18. Mateus 18 é a prova, é a mostra de que a igreja tem autoridade sim para ligar e desligar, para declarar gentil, para declarar crente, para declarar quem é pecador e para declarar quem faz parte do corpo de Cristo. E por isso, a segunda forma de disciplina é quando a igreja recebe autoridade para disciplinar. Começa individualmente. Quando se você faz parte de uma igreja, você tem autoridade para exortar as pessoas e falar, olha, isso que você está fazendo está errado. Então, a primeira forma de disciplina é a autodisciplina com a palavra de Deus. A segunda forma de disciplina é a disciplina que acontece no meio da igreja. É você disciplinando os outros, é a igreja disciplinando os outros. Tudo isso para sermos restaurados. E a terceira forma de disciplina é quando nós nos deixamos disciplinar. É quando a gente fala para os outros, pode me disciplinar. Isso é muito legal.
Provérbios capítulo 3, 11 e 12 diz: Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando Deus o corrigir, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. A orientação principal desse texto é para que a gente não rejeite a disciplina. Por isso, se você faz parte de uma igreja, não rejeite a disciplina. Tenha o coração aberto. Se você faz parte da igreja Nova Capital, entenda uma coisa. Tenha um coração aberto para ser corrigido. Tenha o coração aberto para ser corrigido. Tenha um coração ensinável que aceita a disciplina. Existem dois tipos de coração, o coração duro e o coração ensinável. O coração duro está escrito lá em Provérbios 10, 17. Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão se desvia dele. Entende? Nós devemos receber a repreensão, devemos aceitar a disciplina. Porque quem tem o coração duro, quem despreza a disciplina e a repreensão, se desvia do caminho de Deus. Agora, o que é o coração ensinável? Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo, mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. Esse é o coração ensinável. Por isso, eu quero dizer, nesta igreja, a ideia de que eu mando no meu nariz não existe. Todos nós precisamos ser disciplinados, precisamos ser corrigidos e precisamos deixar que o outro nos corrija. Eu queria encerrar contando uma história. Uma vez um amigo pastor me contou que ele recebeu uma ligação de madrugada. E uma mulher da igreja, chorando muito, falou: Pastor, o meu marido me traiu. Eu estou precisando de você, eu estou mal. E ele foi até aquela mulher. E conversando com ela, ela falou: ele me traiu com uma outra mulher da igreja. Então ele foi conversar com o marido dela. E fala: cara, você traiu a sua esposa com uma mulher da igreja? Aí ele: sim. Sabe o que aquele pastor disse pra ele? Falou: eu acho que eu sei quem é. É com fulana, não é? E o cara falou: foi com ela mesmo. E o pastor virou pra ele e falou: uma vez eu vi vocês conversando e não tava legal o jeito que vocês estavam conversando. Só que eu fiquei com medo de ir até você e falar: cuidado. Naquele momento aquele homem começou a chorar. Chorar. E ele falou: pastor, eu te amo, eu te respeito. Se você tivesse me falado, eu não teria caído. Eu teria aberto os meus olhos. Eu teria corrigido o meu jeito de tratar aquela mulher. E eu acho que eu não teria caído hoje. Uau, que história pesada, né? Tudo isso sabe por quê? Porque a gente fica com medo de corrigir. Nossa, será que ele vai ficar bravo comigo? Será? Por isso, nós precisamos ser uma igreja que cuida, que supervisiona, que disciplina, que legitima, para que a gente possa representar a Deus de uma maneira que Ele merece. Percebe a importância de fazer parte de uma igreja? Se você não faz parte de uma igreja, você nunca poderá ser disciplinado dessa maneira que a gente viu aqui. Porque você não tem esse acordo. Só quem faz parte de uma igreja tem um compromisso uns com os outros de se parecerem mais com Jesus. Por isso, faça algo. Primeira coisa, seja membro de uma igreja. Seja membro de uma igreja. Gente, eu não vou para a igreja porque a igreja é hipócrita, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Você também é. Sabe? Tem que parar. Pessoas que falam isso, elas se acham boas demais para estarem numa igreja. E já estão mostrando o quanto precisam ser disciplinados no seu orgulho. Então, seja membro de uma igreja. Segunda coisa, seja autodisciplinado, para que os outros não precisem te disciplinar.
Deixa a palavra... Pare de apenas ler a Bíblia e deixa a Bíblia te ler, deixa a Bíblia te corrigir, deixa a Bíblia apontar erros. Sabe, quando você estiver lendo a Bíblia, pensa, cara, o que eu preciso mudar? Fala com Deus, Deus, o que eu preciso mudar? Você está cuidando do seu coração? Terceiro, cuide de pessoas. Cuide da sua igreja. Você está cuidando da igreja? Você está atento ao que está acontecendo na vida do seu irmão? Você está cuidando dele? E quarta e última coisa, tenha um coração ensinável. Você é uma pessoa que se deixa ser repreendida ou você tem um coração duro? Essa é uma igreja que disciplina com temor e amor. E eu espero que a gente viva esse fundamento para a honra e glória do dono da igreja, que é Jesus Cristo.